Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer-lhes uma mensagem. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, da minha amiga, meu irmão, minha irmã, dos membros do canal. E se você porventura ainda não se inscreveu no canal, se inscreva por favor, ative o sininho aí das notificações para receber o aviso dos novos vídeos. Como também comente, deixe o seu like e ajude a divulgar, por favor, o nosso canal. Nossa mensagem de hoje é uma mensagem breve, mas bem significativa. Estarei neste momento lendo um versículo e falando da divisão do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 1 e no versículo 19, que diz assim: palavras do Senhor Jesus ao apóstolo João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui está a divisão do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. É a última revelação de Deus ao mundo. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. É o único livro que tem uma tríplice bem-aventurança. Feliz aquele que lê, que ouve e que guarda a palavra desta profecia. No capítulo 1 do Apocalipse, e o versículo 3 fala sobre isto. Feliz aquele que lê, aquele que ouve. Você que está ouvindo a mensagem, a breve mensagem sobre a divisão do Apocalipse, você é bem-aventurado, à luz do próprio Apocalipse, que é a palavra de Deus. O Apocalipse também tem um versículo-chave, que tem a ver com o significado. Apocalipse quer dizer revelação. No capítulo 1 e no versículo 7, falando a respeito da segunda vinda de Jesus, diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Evidentemente está falando de um remanescente de judeus que vão escapar de uma grande perseguição que virá através de um homem que a Bíblia o chama de o Anticristo, que é a primeira besta que emerge do mar. E mar, à luz da própria interpretação bíblica, no capítulo 17, as águas têm a ver com nações em agitação. Vivemos em uma época em que a gente percebe que as nações estão agitadas. O mundo está numa perplexidade. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Aqueles que se arrependem, creem no Senhor Jesus, eles entram no reino de Deus. O Apocalipse fala da manifestação do reino de Deus sobre as nações, assim que se consumar a palavra profética do Apocalipse. E o Apocalipse contém 22 capítulos e 404 versículos. O Apocalipse contém também 12.000 palavras. E, portanto, o Senhor Jesus se revelou de forma gloriosa, ressurreto, poderosa, como um sumo sacerdote, como um juiz, com vestes talares. O rosto resplandecia como a luz mais veemente do que a luz do sol. E João caiu aos pés do Senhor como morto. E o Senhor disse: João, o Senhor Jesus ressurreto, não está no capítulo 1, neste mesmo capítulo que eu li, o capítulo 1, o versículo 19, que apresenta a divisão do Apocalipse. João, não temas, eu morri, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Significa que quem tem o controle da morte é o Senhor Jesus, ele tem a chave. O diabo vem tentando o homem, e assim por diante, mas quem tem a chave da morte é o Senhor Jesus. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos para a divisão do Apocalipse. O Senhor disse para João: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois desta hão de acontecer.
As coisas que vistes, ele viu o Senhor Jesus glorificado no meio de 7 castiçais, candelabros, candeeiros. E o próprio capítulo 1 interpreta o que significava os 7 castiçais. E a revelação os 7 candeeiros tem a ver com as 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas. E a Bíblia fala de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. Cada nome deste é uma cidade. E os cristãos, os fiéis de Deus estavam ali reunidos. A Bíblia fala de Sardes, a Bíblia fala de Laodiceia, de Filadélfia e assim por diante. Então ele viu o Senhor Jesus. Significa que o Senhor Jesus é soberano e ele conhece tudo o que acontece em sua igreja de uma forma geral, que é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, mas também de forma específica, que se diz até a igreja local. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas e ele se revela como aquele também que sonda as mentes e os corações. Então escreve as coisas que são. Tudo que estava acontecendo naquelas igrejas, o Senhor Jesus sabia. E ele sempre para cada igreja ele traz uma palavra incentivando, reconhecendo o trabalho. Mas para a Éfeso, por exemplo, ele disse que tinha algo contra ela, então teve uma repreensão. Perdeu o primeiro amor. Em outras palavras, não amava Jesus mais como antes. Tinha muita atividade, combatia os falsos apóstolos e assim por diante, mas não amava mais o Senhor Jesus como antes. E aí a Bíblia também fala da igreja que estava em Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja que Jesus diz que alguns seriam presos, perseguidos por 10 dias, que representa as perseguições imperiais, como também o diabo colocaria alguns na prisão. Isso tem a ver com pessoas influenciadas pelo maligno que persegue o povo de Deus. O Senhor Jesus também fala, por exemplo, para a igreja que estava em Sardes, que tinha gente que tinha nome, estava vivo, mas estava morto. Quer dizer, pessoas que não tinham vida espiritual verdadeiramente. Precisavam de um despertamento. Como também para a igreja de Filadélfia, 2 igrejas no Apocalipse não recebem repreensão. Esmirna e Filadélfia. Essa igreja representa a igreja das missões, a igreja que tem uma porta aberta, uma igreja também fiel que está guardando a palavra do Senhor e, portanto, tem uma promessa que o Senhor guardaria esta igreja de uma grande tribulação que viria sobre o mundo. Mas também o Senhor Jesus fala de uma igreja que, materialmente falando, de acordo com as condições de Laodiceia, como sistema de câmbio, uma resina que servia muito bem para enxergar, a questão das roupas, linho finíssimo e outras coisas mais. Então a liderança desta igreja se achava que estavam muito bem. Mas o Senhor Jesus viu que eles estavam pobres espiritualmente. Eles estavam, inclusive, deixando Jesus do lado de fora, não havia comunhão. E Jesus diz para esse servo de Deus, em Apocalipse 3, versículo 20, estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. E há uma grande promessa para quem realmente quer se arrepender. Aquele que vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então as coisas que são. E as coisas que depois desta hão de acontecer. A primeira divisão, as coisas que vistes. O Senhor Jesus glorificado, as 7 estrelas na mão dele, são os 7 pastores, as 7 igrejas são os 7 castiçais, e ele no meio, as coisas que vistes. As coisas que são, o que estava acontecendo em cada igreja. Você é membro de uma igreja local, pertence ao corpo de Cristo, saiba que Jesus sabe sobre tudo que acontece na sua vida. Ele sabe como é que está a sua vida espiritual, ele sabe de tudo que acontece. Está acontecendo certos escândalos, certas situações aí no Brasil, no mundo, Jesus sabe. Ele conhece também as aflições, as lutas de cada fiel. Jesus sabe. E as coisas que depois destas hão de acontecer, escreve,
É aí no as coisas que vistes, capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3. E as coisas que depois destas vão de acontecer a partir do capítulo 4, quando se abre uma porta no céu, e aí João começa a ver o trono de Deus, 4 seres viventes, 24 anciãos. No capítulo 5, ele também é impactado com a dignidade do Cordeiro de Deus, que é o leão da tribo de Judá, que abriu o livro selado. A partir da abertura do primeiro selo, começa a se desenrolar muita coisa, inclusive no capítulo 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse, um montado no cavalo branco, representando a falsa paz, depois o cavalo vermelho representando guerra, um cavalo preto representando recessão, uma dificuldade muito grande para as pessoas se alimentarem, e o último cavalo, a morte. Dentro desse contexto também, o cavalo preto é o último, se não me falha a memória, e antes o cavalo amarelo, representando a morte, muita mortandade. E no capítulo 7 em diante se desenrola o que o Senhor falou, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Portanto, uma sugestão do vosso amigo, irmão, pastor Sandro Gomes: leia o Apocalipse. Feliz aquele que lê. Procure um comentário, algumas palestras, inclusive no meu perfil no Facebook, tem várias lives, não é? E num canal que também temos aqui no YouTube, que é Apologia dos Fiéis, tem algumas lives, justamente a gente fazendo um comentário sobre o Apocalipse. Portanto, obrigado pela atenção, Deus abençoe. De antemão eu agradeço você que já curtiu, deixou o seu like. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, para a glória de Deus. E até o nosso próximo encontro, nossa próxima mensagem, para a glória de Deus. Amém. Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer-lhes uma mensagem. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, da minha amiga, meu irmão, minha irmã, dos membros do canal. E se você, porventura, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Ative o sininho aí das notificações para receber o aviso dos novos vídeos. Como também comente, deixe o seu like e ajude a divulgar, por favor, o nosso canal. Nossa mensagem de hoje é uma mensagem breve, mas bem significativa. Estarei neste momento lendo um versículo e falando da divisão do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 1 e no versículo 19, que diz assim: palavras do Senhor Jesus ao apóstolo João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui está a divisão do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. É a última revelação de Deus ao mundo. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. É o único livro que tem uma tríplice bem-aventurança. Feliz aquele que lê, que ouve e que guarda a palavra desta profecia. No capítulo 1 do Apocalipse, e o versículo 3 fala sobre isto. Feliz aquele que lê, aquele que ouve. Você que está ouvindo a mensagem, a breve mensagem sobre a divisão do Apocalipse, você é bem-aventurado, à luz do próprio Apocalipse, que é a palavra de Deus. O Apocalipse também tem um versículo-chave, que tem a ver com o significado. Apocalipse quer dizer revelação. No capítulo 1 e no versículo 7, falando a respeito da segunda vinda de Jesus, diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Evidentemente está falando de um remanescente de judeus que vão escapar de uma grande perseguição que virá através de um homem que a Bíblia o chama de o Anticristo, que é a primeira besta que emerge do mar. E mar, à luz da própria interpretação bíblica, no capítulo 17, as águas têm a ver com nações em agitação.
Vivemos em uma época em que a gente percebe que as nações estão agitadas. O mundo está numa perplexidade. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Aqueles que se arrependem, creem no Senhor Jesus, eles entram no reino de Deus. O Apocalipse fala da manifestação do reino de Deus sobre as nações, assim que se consumar a palavra profética do Apocalipse. E o Apocalipse contém 22 capítulos e 404 versículos. O Apocalipse contém também 12.000 palavras. E, portanto, o Senhor Jesus se revelou de forma gloriosa, ressurreto, poderosa, como um sumo sacerdote, como um juiz, com vestes talares. O rosto resplandecia como a luz mais veemente do que a luz do sol. E João caiu aos pés do Senhor como morto. E o Senhor disse: João, o Senhor Jesus ressurreto, não está no capítulo 1, neste mesmo capítulo que eu li, o capítulo 1, o versículo 19, que apresenta a divisão do Apocalipse. João, não temas, eu morri, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Significa que quem tem o controle da morte é o Senhor Jesus, ele tem a chave. O diabo vem tentando o homem e assim por diante, mas quem tem a chave da morte é o Senhor Jesus. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos para a divisão do Apocalipse. O Senhor disse para João: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois desta hão de acontecer. As coisas que vistes, ele viu o Senhor Jesus glorificado no meio de 7 castiçais, candelabros, candeeiros. E o próprio capítulo 1 interpreta o que significava os 7 castiçais. E a revelação é: os 7 candeeiros tem a ver com as 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas. E a Bíblia fala de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. Cada nome deste é uma cidade. E os cristãos, os fiéis de Deus, estavam ali reunidos. A Bíblia fala de Sardes, a Bíblia fala de Laodiceia, de Filadélfia e assim por diante. Então ele viu o Senhor Jesus. Significa que o Senhor Jesus é soberano e ele conhece tudo o que acontece em sua igreja de uma forma geral, que é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, mas também de forma específica, que se diz até a igreja local. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas e ele se revela como aquele também que sonda as mentes e os corações. Então escreve as coisas que são. Tudo que estava acontecendo naquelas igrejas, o Senhor Jesus sabia. E ele sempre para cada igreja ele traz uma palavra incentivando, reconhecendo o trabalho. Mas para a Éfeso, por exemplo, ele disse que tinha algo contra ela, então teve uma repreensão. Perdeu o primeiro amor. Em outras palavras, não amava Jesus mais como antes. Tinha muita atividade, combatia os falsos apóstolos e assim por diante, mas não amava mais o Senhor Jesus como antes. E aí a Bíblia também fala da igreja que estava em Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja que Jesus diz que alguns seriam presos, perseguidos por 10 dias, que representa as perseguições imperiais, como também o diabo colocaria alguns na prisão. Isso tem a ver com pessoas influenciadas pelo maligno que persegue o povo de Deus. O Senhor Jesus também fala, por exemplo, para a igreja que estava em Sardes, que tinha gente que tinha nome, estava vivo, mas estava morto. Quer dizer, pessoas que não tinham vida espiritual verdadeiramente. Precisavam de um despertamento. Como também para a igreja de Filadélfia, 2 igrejas no Apocalipse não recebem repreensão: Esmirna e Filadélfia.
Essa igreja representa a igreja das missões, a igreja que tem uma porta aberta, uma igreja também fiel que está guardando a palavra do Senhor e, portanto, tem uma promessa que o Senhor guardaria esta igreja de uma grande tribulação que viria sobre o mundo. Mas também o Senhor Jesus fala de uma igreja que, materialmente falando, de acordo com as condições de Laodiceia, como sistema de câmbio, uma resina que servia muito bem para enxergar, a questão das roupas, linho finíssimo e outras coisas mais. Então a liderança desta igreja se achava que estavam muito bem. Mas o Senhor Jesus viu que eles estavam pobres espiritualmente. Eles estavam, inclusive, deixando Jesus do lado de fora, não havia comunhão. E Jesus diz para esses servos de Deus, em Apocalipse 3, versículo 20, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. E há uma grande promessa para quem realmente quer se arrepender. Aquele que vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então as coisas que são e as coisas que depois desta hão de acontecer. A primeira divisão, as coisas que vistes. O Senhor Jesus glorificado, as 7 estrelas na mão dele, são os 7 pastores, as 7 igrejas são os 7 castiçais, e ele no meio, as coisas que vistes. As coisas que são, o que estava acontecendo em cada igreja. Você é membro de uma igreja local, pertence ao corpo de Cristo, saiba que Jesus sabe sobre tudo que acontece na sua vida. Ele sabe como é que está a sua vida espiritual, ele sabe de tudo que acontece. Está acontecendo certos escândalos, certas situações aí no Brasil e no mundo, Jesus sabe. Ele conhece também as aflições, as lutas de cada fiel. Jesus sabe. E as coisas que depois destas hão de acontecer, escreve. É aí as coisas que vistes, capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3. E as coisas que depois destas hão de acontecer a partir do capítulo 4, quando se abre uma porta no céu, e aí João começa a ver o trono de Deus, 4 seres viventes, 24 anciãos. No capítulo 5, ele também é impactado com a dignidade do Cordeiro de Deus, que é o leão da tribo de Judá, que abriu o livro selado. A partir da abertura do primeiro selo, começa a se desenrolar muita coisa, inclusive no capítulo 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse, um montado no cavalo branco, representando a falsa paz, depois o cavalo vermelho representando guerra, um cavalo preto representando recessão, uma dificuldade muito grande para as pessoas se alimentarem, e o último cavalo, a morte. Dentro desse contexto também, o cavalo preto é o último, se não me falha a memória, e antes o cavalo amarelo, representando a morte, muita mortandade. E no capítulo 7 em diante se desenrola o que o Senhor falou, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Portanto, uma sugestão do vosso amigo, irmão, pastor Sandro Gomes: leia o Apocalipse. Feliz aquele que lê. Procure um comentário, algumas palestras, inclusive no meu perfil no Facebook, tem várias lives, não é? E num canal que também temos aqui no YouTube, que é Apologia dos Fiéis, tem algumas lives, justamente a gente fazendo um comentário sobre o Apocalipse. Portanto, obrigado pela atenção, Deus abençoe. De antemão eu agradeço você que já curtiu, deixou o seu like. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, para a glória de Deus. E até o nosso próximo encontro, nossa próxima mensagem, para a glória de Deus. Amém.